O Ministério Público recorreu da decisão de segunda instância que absolveu o acusado de estupro de vulnerável e a mãe da menina de 12 anos. Em paralelo a isso, o relator do caso, que é o desembargador Majid Nawef Lawar, é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por abuso sexual. Luana Nunes tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Luana. Ei, Júlia, ótima tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a programação com a gente aqui na Globo News. O Ministério Público aqui de Minas Gerais já adiantou que pretende recorrer aos tribunais superiores caso seja negado recurso ajuizado pelo órgão contra a decisão que absolveu esse homem de 35 anos, que era acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, que é de Indianópolis, aqui no Triângulo Mineiro. Nesta segunda-feira, o MPMG recorreu por meio de um embargo de declaração da decisão da segunda instância, que absolveu o acusado de estupro e a mãe da vítima. Inicialmente, os dois haviam sido condenados a 9 anos e 4 meses de prisão. O relator desembargador, Majid Nawef, considerou que vítima e suspeito tinham um vínculo afetivo consensual. O voto dele foi acompanhado pelo desembargador Valner Barbosa de Azevedo. A desembargadora Karen Emerick votou de forma divergente dos dois. Para o procurador desse caso, um dos argumentos usados pelo desembargador na decisão que absolveu o réu é de que a vítima, de 12 anos, já havia tido relações anteriores. E isso significa, de certa forma, permitir, então, esse crime de estupro, usando como justificativa que a menina já havia tido outras relações. Na avaliação da promotora de justiça, que é também coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais, Graciele de Rezende Almeida, o maior perigo desse tipo de decisão é o retrocesso. Ela disse que direitos são difíceis de ser conquistados e que nem sempre a infância foi entendida como um local de proteção e de afeto para pessoas que estão em fase de crescimento e de desenvolvimento. Ela disse que decisões como essa colocam as crianças em uma posição até de objetificação. E nesse ponto, então, a gente retrocede. O Código Penal estabelece que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. E que não pode, então, ser considerado esse ato sexual anterior que essa menina disse que já teve. Isso não afasta, segundo o Ministério Público, a ocorrência do crime. O Ministério Público já havia oferecido denúncia contra o suspeito em abril de 2024 por estupro de vulnerável devido a essa prática de conjunção carnal e de atos libidinosos com a vítima. A mãe da menina também foi denunciada porque ela teria se omitido, mesmo sabendo dos fatos. Segundo as investigações, essa adolescente estava morando com o homem, com a autorização da mãe, ela parou de frequentar as aulas. A escola, então, buscou, os meios legais e foi descoberto o que estava acontecendo com essa menina. Volto com você, Júlia. Obrigada. Eu queria também outra informação que você apurou, que parece que no voto desse desembargador ele deixou uma pista de que, além de tudo, ele usou inteligência artificial, é isso? É justamente isso, Júlia. Mas um ponto que chama a atenção dentro desse caso, que precisa agora também ser analisado. Acompanha comigo, então, uma tela, uma imagem que vai aparecer para você agora. No voto assinado pelo desembargador Majid Nawef Lawar, ele esqueceu o prompt da inteligência artificial. Na página 21, dá para ler a seguinte frase: agora, melhore a exposição e fundamentação deste parágrafo. Logo abaixo estão 2 parágrafos sobre o processo, um original e outro resumido. Júlia. Vexame, hein, Luana? Obrigada pelas informações. Ainda sobre esse assunto, a Organização das Nações Unidas diz que vê com profunda preocupação a decisão da Justiça Mineira. A nota é assinada por Unicef, Fundo de Populações das Nações Unidas e ONU Mulheres. As entidades ressaltam que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Constituição Federal e os compromissos internacionais assinados pelo Brasil
são indiscutíveis sobre essa questão. O que eles dizem? Qualquer relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável. E que não importa a situação, nem o aval da família, nem um suposto consentimento da criança. Inclusive, a nota deixa claro, criança não tem desenvolvimento cognitivo, nem a possibilidade, pela lei, de consentir. E menores de 16 anos não podem casar, ou seja, criança não é esposa, criança é vítima, criança não consente, criança é estuprada. Não é de hoje que entidades internacionais se posicionam sobre o tema no Brasil, aliás, criticam, questionam a posição do judiciário brasileiro sobre o tema. Em maio do ano passado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos cobrou a responsabilização criminal de estupros contra vulneráveis. A comissão, ligada à Organização dos Estados Americanos, ainda citou 4 decisões anteriores, sabe de onde? Não do Tribunal de Minas, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Decisões que afetam as garantias legais do país para as crianças. Bom, essa preocupação, essa manifestação dessas entidades que estão tentando zelar pelas crianças, já que parte do judiciário não, fica ainda mais evidente quando a gente relembra os dados do último censo de 2022, que é o retrato da nossa tragédia. Segundo o IBGE, mais de 34 mil menores entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no Brasil. Menores de 14 anos, entre 10 e 14. 7 são meninas, 7 em quase 10 são meninas. Quase 90% das crianças vivem em algum tipo de união consensual, 7% estão casadas no civil e no religioso, quase 5% só no civil e 1% só no religioso. Vamos falar com o Otávio e com a Malu sobre isso? Porque, Malu, agora a gente vê, né, essa relativização, que eles usam essa palavra em inglês para tentar dar um peso, né, jurídico, intelectual, distinguishing, essa relativização que permite que a justiça autorize criança continuar sendo estuprada e largar a escola e ter filho e viver nessa situação como a dessa menina de 12 anos, foi concedida, foi feita também pelo STJ. A gente vê, né, Júlia, sempre que alguém precisa arrumar uma desculpa para dar uma decisão ruim, você arrumou algum termo, alguma gambiarra para fazer uma decisão de acordo com seus interesses, né? O fato é bastante concreto, é uma menina de 12 anos que estava vivendo com um adulto de 35, que consumia drogas, que tirou ela da escola, na frente da mãe dela, que dava e que comprava a mãe e a família com cesta básica. Isso, além de ser uma exploração da infância, é uma exploração da pobreza. Você agora falar em distinguishing, ou seja, qual outro termo em inglês que você quiser, é um casuísmo, né? Até ontem eu comentei no Estúdio I que se fosse para fazer uma sentença no ChatGPT, não precisava juíza. Hoje a gente descobre que foi feita, ele ainda usou o ChatGPT. Quer dizer, é uma completa falta de empatia com a situação real das pessoas. É um juiz que não tem capacidade de entender o que é uma criança, o que é uma mulher e mais. Você está falando, o STJ produziu essas decisões. Eu acho que a gente tem uma herança no Brasil de um passado muito distante em que havia casamentos arranjados, em que as avós e as bisavós de muita gente aqui se casaram novas, se casavam crianças naquela época. E eu não sei se esses juízes ficaram parados no tempo e não entenderam que a compreensão acerca do que é a criança, do que uma criança precisa, seja ela rica ou pobre, mudou. E ainda bem que mudou, nós evoluímos como sociedade. Não é cabível hoje você imaginar que uma criança de 12 anos tem condição de casar com alguém ou de ter qualquer relacionamento. Pior ainda, dizer que a criança tinha experiência sexual prévia. Isso é um absurdo inconcebível, porque, obviamente, se essa criança teve experiência sexual prévia, ela foi estuprada antes.
Então, assim, é absurdo você dizer, já foi estuprada antes, então ela pode continuar sendo... continua o estupro, né? Crime assim, continuado. É inacreditável que um desembargador que se diga pai de família possa acreditar numa coisa dessas. Nem o ChatGPT escreveria um treco desse. Ontem eu falei que o ChatGPT, que se não precisasse de juiz, fazia no ChatGPT, eu acho que nem o ChatGPT diria uma coisa dessa, porque ele entraria no Estatuto da Criança e Adolescente, poderia informar o desembargador que isso não é cabível, não é concebível, não existe. Eu não sei se é uma coisa que ele aprendeu com os avós ou se é realmente uma coisa em que ele acredita, mas isso não é uma coisa do nosso tempo. Né? Nós temos filhos, o Otávio tem filha, homens são capazes de ter empatia e deveriam ter empatia com uma situação que é real. E sem contar empatia, a lei. Você quer falar em distinguishing? Você pode falar, você está passando um grande vexame, porque, na verdade, e o STJ também deveria rever essa compreensão, porque você está fornecendo uma muleta jurídica para que tribunais do Brasil inteiro recorram a essa situação. Essa menina vivia numa cidade de 6 mil habitantes, em que realmente existe muita pobreza, assim como muitos lugares no interior do país, assim como tantas meninas a gente viu aí nesse levantamento. Isso significa que isso é aceitável? Não. Não é porque existe um recurso jurídico chamado distinguishing que você está liberado de olhar para a situação real e agir como a sua função de juiz exige. A função de juiz exige fazer justiça, proteger a infância, proteger os mais vulneráveis e fazer com que a nossa sociedade avance e não ficar procurando desculpa no ChatGPT para fazer uma sentença que é abominável em todos os aspectos. Otávio, o Estadão traz trechos de um debate sobre esse assunto no STJ e coloca lá um ministro dizendo o seguinte, que ser papel da justiça fazer as distinções. De novo, ele se pegando nesse termo no distinguishing, né? Achando que isso mostra frieza, né? E o que a Malu coloca, a falta de conhecimento e noção do que é o Brasil e do momento em que nós estamos e do papel da justiça para proteger as crianças vulneráveis, as meninas principalmente, diante da tragédia que é a situação de violência contra a mulher nesse país. Aí ele fala o seguinte, se assim não fosse, né, se a justiça não estivesse aí para falar a diferença, as decisões poderiam ser tomadas por computadores ou inteligência artificial, querendo dizer que não vale a aplicação da lei, que tem criança que é casada mesmo. Quer dizer, tem criança que é casada porque o sistema falhou lá na ponta, porque o Estado falhou lá na ponta, porque a rede de proteção social amparada na lei, que deveria ter sido aplicada para proteger essa criança, falhou. Só por causa disso é que tem o casamento, que agora eles usam, até no STJ, a relação forte e tal, como um argumento possível para autorizar e para absolver esses homens. São duas discussões distintas, né? O distinguish e o abuso, a deformação, a deformação do que é um distinguish. Então, no STJ, o distinguish, por exemplo, é o seguinte, uma menina de 14 anos faz sexo com uma pessoa de 15 anos, de idade próxima, sem violência, consensual. Esse menor responderia por ato infracional análogo ao estupro? Então, é uma fresta que eles chamam de Romeu e Julieta, né? Era para casos de Romeu e Julieta, que o distinguish nada mais é do que uma equidade, você analisar caso a caso. Vou dar um exemplo de distinguish. Furto. Furto, na letra fria da lei, é de 1 a 5 anos. Só que uma mãe que rouba um leite em pó para alimentar seu filho, o processo é até extinto, porque não é igual eu entrar na casa da Júlia e roubar todas as joias dela. Então, o que aconteceu foi uma deformação, o uso dessa técnica para validar uma decisão completamente absurda. Completamente absurda. Então, o que a justiça tem que fazer, e essa história do crime de bagatela também virou uma súmula,
Então, o que a justiça tem que fazer é, é lógico que furto é diferente de um estupro, né? Você está fazendo aí um crime que vai marcar para a vida inteira uma menor, uma vítima, e entender, já que esse distinguish está sendo usado para validar estupradores, a justiça vai ter que tomar ali alguma decisão. Mas é diferente, né, Otávio? Duas crianças que se casam... Deixa eu só pegar o gancho do Otávio, porque é importante isso que ele falou, porque na discussão, Otávio, no STJ, em que foi usado o conceito também, era uma menina de 13 anos e um menino de 22. E aí, o menino tinha sido condenado a 9 anos de reclusão e parte dos ministros falou em desproporcionalidade, segundo o jornal Estado de São Paulo. O caso ocorreu em Pernambuco. E aí teve divergência. E os ministros... Mas quais eram as circunstâncias? As circunstâncias é que eles namoravam, o homem teria sido autorizado pelos pais da criança a namorá-la desde que não tivesse contato sexual. E aí a mãe da menina faz a denúncia para o Conselho Tutelar. A mãe não gostou, a mãe denunciou. E aí eles teriam mantido o relacionamento por 2 anos até que a criança engravidou. E aí o que a criança teve que fazer? O que acontece em todos os casos, deixou os estudos porque engravidou. Aí não se encaixa naquele exemplo que eu dei do Romeu e Julieta. Por isso que eu estou falando. Então, até no STJ tem leituras que... Por isso que o STJ é citado na nota que a gente acabou de falar das organizações dos Estados Americanos, da OEA. Porque o entendimento está chegando às cortes superiores de que é ok. Então, um dos ministros disse que ter considerado o contexto sociocultural, Malu, e as particularidades do caso, como o nascimento do filho. Mas aí não entra nesse exemplo que eu dei do Romeu e Julieta. Entendi, não, total, não entra. O que é isso? É a deformação do que é o distinguish, que é uma técnica de interpretação da lei, que, como, por exemplo, no caso do furto, faz sentido. É isso que eu estou dizendo. E mesmo assim, pelo que eu estou entendendo, a discussão era sobre a proporcionalidade da pena ao homem. Não era sobre se ele tinha que ser apenado ou não, era que tipo de pena impor, é isso? Eles estão discutindo ali o recurso da pena de 9 anos e dizendo que tem que ter uma proporcionalidade. Não importa. É diferente desse caso que a gente está tratando. O que eu estou falando aqui é da relativização. Isso. Sim. É que está virando normal o judiciário brasileiro relativizar esses casos, falando em contexto sociocultural, dizendo que a menina engravidou, agora ela tem um filho e existe uma família. Em casos análogos, esse tribunal tem se orientado no sentido de que a manutenção da pena privativa de liberdade acabaria por deixar a jovem e o filho de ambos desamparados, não apenas materialmente, como emocionalmente. Isso foi um ministro que escreveu. É impressionante a capacidade dos juízes de olhar para uma situação dessa e não ver... E achar que é normal. Então, quer dizer, a criança é estuprada, a criança engravida... E aí a justiça autoriza que nada aconteça, porque senão vai desestabilizar aquele núcleo. Porque essa menina precisa desse homem para cuidar dela. O cara já destruiu a vida dela e agora temos que deixá-la nas mãos dele e não recuperá-la e tentar ajudá-la a reconstruir a vida. É impressionante a capacidade que os juízes brasileiros têm de olhar para uma situação como essa e não conseguir ver o ponto de vista da criança, da mulher, né? É uma visão... Não, de aplicar a lei diz que não pode, assim, pronto. Exatamente, essa lei não cabe nessa situação. A lei, aliás, ao contrário, essa compreensão não cabe na lei. A lei é justamente para prevenir esse tipo de situação. E para a gente finalizar, Otávio, a questão do CNJ, né? A inteligência artificial usada no voto e o CNJ. A inteligência artificial... Investigação contra o desembargador, desculpe. A inteligência artificial é inocente, é a única inocente dentro da justiça, porque ele não pede para a inteligência artificial dar a sentença. Ele já tem a convicção dele de que a garota não é mais virgem, de que o homem de 35 anos é inocente, não sabia o que pode, o que não pode,
e que eles tinham um laço afetivo e que a menina consentia. Quer dizer, todas as aberrações vieram da inteligência humana. O que ele está pedindo ali é para dar uma guaribada no texto. Então, a inteligência artificial é inocente. Essa sentença é fruto, aí uns vão dizer, da inteligência ou mesmo da burrice ou da crueldade humana. Insensibilidade humana, como queiram chamar, cada um vai ter seu juízo de valor. Otávio, Malu, vamos seguir aqui.